Oi, 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 minha gente! Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Artigo em Foco. E eu quero te dizer que eu tô super ansiosa, porque já já vamos começar o nosso esquenta para a Semana do Artigo Científico. Isso mesmo, na próxima segunda-feira nós teremos um intensivão aí de lives que vai acontecer para que você aprenda de forma mais prática a redação científica, como destravar isso, como você precisa se preparar cientificamente para o mundo, se você quer concorrer a uma seleção de residência, a uma seleção de mestrado, se você quer ter independência acadêmica. Hoje, para a gente ser um bom profissional e aplicar na nossa prática todo esse conhecimento científico, a gente precisa entender sobre método científico e redação científica. Por quê? O tempo todo a gente escreve cientificamente, a gente fala sobre ciência. Então, se você está aí no perrengue, na dificuldade de escrever cientificamente, se inscreve nesse evento 100% gratuito, 100% online, que eu vou te ensinar todo o passo a passo de como você consegue pôr em prática aí a redação científica. Escrever cientificamente não é esse bicho de 7 cabeças. Você precisa de um método, de um caminho certo. E é isso que eu vou te ensinar lá na semana do artigo científico. Bem, hoje eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre a questão de seleções de mestrado, doutorado e projeto de pesquisa. Ana, isso se aplica se eu estiver fazendo iniciação científica? Sim. Isso se aplica se eu estiver fazendo aí um TCC? Sim. Isso se aplica se eu estiver querendo fazer uma seleção de doutorado? Sim. Por quê? A gente precisa começar a pensar de forma mais prática, de forma mais objetiva essa construção. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim: nossa, mas eu não sei para onde é que eu vou cientificamente. Mas eu não sei o que eu faço na hora de escrever cientificamente. O projeto, eu não sei o que eu errei, o que é que não está bom o suficiente, não está legal. Então a gente precisa começar a desenvolver algo que é extremamente importante nessa nossa jornada, que se chama autocrítica científica. E é o que? É a gente avaliar o que está posto, entender se tem uma lógica clara e a partir dessa lógica, dessa construção, a gente começar a desenhar isso de uma forma diferente, de uma maneira mais prática. Então, se tá no perrengue aí pro projeto de seleção, se quer avançar, se você vai fazer como projeto para a seleção do seu mestrado uma revisão sistemática, se você quer fazer aí um projeto original para uma pesquisa de campo, cola aqui que você vai aprender um pouco mais sobre isso, tá? Então, se você está assistindo na Reprise, seja muito bem-vindo. Ah, algumas pessoas me conhecem, outras não. Estão chegando várias pessoas aí no canal e eu me chamo Ana Godoy, sou aqui a criadora do canal Ciência em Texto e eu te ensino como você consegue escrever um artigo científico em um mês sem sofrimento, com tranquilidade, de uma forma descomplicada para publicar em boas revistas. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Todas as vezes que uma pessoa chega e fala assim, eu quero concorrer a uma seleção de mestrado ou doutorado, eu sempre pergunto assim, como que você se preparou para isso? É importante a gente se preparar. Muitas e muitas vezes a gente fica achando, não, é só vou escrever um projeto e pronto. Você primeiro precisa fortalecer o seu currículo. Ana, por que eu preciso fortalecer o meu currículo? Porque durante uma seleção, o que vai ser avaliado, o que vai ser pontuado ali? Vai ser pontuado o seu projeto, se você tem um bom projeto, e o currículo pode ser um critério de desempate. O que eu quero te dizer com o currículo ser um critério de desempate em seleção de mestrado, em seleção de doutorado, se você está aí tentando uma residência? Porque na hora que a gente vai avaliar os baremas, e eu falo como banca avaliadora de processos seletivos, quando a gente vai avaliar os baremas de desempate de processos, o currículo, que significa expressa a sua experiência, vai pontuar mais. Então, a gente vai fazer o quê? Vai observar, essa pessoa teve um projeto nota 10, essa outra teve um outro projeto nota 10.
E agora, o que eu vou desempatar aqui? Eu vou para o currículo. Então, se você está pensando nesse segmento da sua carreira, você precisa começar a se preparar para as seleções, pensando nessa construção do currículo. E qual é o requisito que mais pontua? Gente, sem dúvidas, assim, inquestionável é o artigo científico. Por isso que o Ciência em Texto foca tanto na produção do artigo científico, porque esse é um tipo de produção coringa para diversas áreas. Vai fazer progressão de carreira, o artigo científico ele pontua muito mais. Se você vai fazer a seleção, o artigo científico de mestrado e doutorado, o artigo científico pontua. Se você vai ali concorrer a uma residência, o artigo científico pontua. Hoje, inclusive, aqui no Brasil, tem um movimento muito forte dos programas de residência para que a pessoa seja mais crítico cientificamente, desenvolva isso de uma maneira mais prática e objetiva. Porque a gente precisa da ciência para tomar decisão. Vocês viram aí, 2020 e 2021, a ciência sendo cada vez mais essencial para que a vacina pudesse chegar para a gente. Então, se você está aí nesse momento da dúvida para que serve o artigo científico, serve para você ter mais autonomia numa tomada de decisão. Para você conseguir visualizar de uma forma mais crítica, de uma forma mais objetiva e, claro, o que a ciência quer expressar para você. Então, a gente precisa aprender a se comunicar. É como um bebê. Um bebê, quando ele está ali tentando pensar alguma coisa e comunicar para a mãe, ele começa o quê? Apontando o que ele quer e a mãe tenta adivinhar o que aquilo acontece. Mas aí, depois de um tempo, ele já não aponta mais, ele já começa a falar. Agora, se o bebê recebe um estímulo ali para acelerar esse processo, ele vai se comunicar de uma forma muito mais rápida e simples e objetiva com a mãe para expressar o que ele quer. E a ciência é isso, você precisa aprender essa comunicação, essa linguagem mais rápida, objetiva e prática. E como é que se dá isso? Por meio da redação científica. Não tem outro caminho. Ai, Ana, eu gostaria somente de aprender a ler artigos. Olha, eu vou te dizer, quando você não põe a mão na massa de fazer, a leitura fica mais distante. Não, eu entendi o que o p-valor significa. Não, peraí, não é assim. Então, por isso que a produção de artigo científico é tão importante para quando você quer melhorar o seu currículo para seleção de mestrado e de doutorado. Você precisa sempre pensar assim, o que pode ser feito para qualificar a informação, para qualificar esse processo de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva e coesa. Produz artigo científico. Ah, se eu for para o congresso, vai valer a pena? Vai valer a pena. É óbvio, você vai compor mais um item do seu currículo, mas não é o que mais pontua. Ana, eu tenho pouco tempo, as seleções estão chegando, o que eu preciso focar? No artigo científico. E cuidado, você tem que publicar em uma boa revista e que não seja revista predatória. Muito cuidado também ao fato de estar preso a alguns movimentos que a ciência coloca e que às vezes a gente precisa de tempo para avaliar, como por exemplo o DOI. O DOI é o número de identificação do artigo. Todo DOI ele tem um custo financeiro para uma instituição. E as instituições públicas, muitas vezes, não vai ter isso ainda disponível. Mas as revistas de instituições públicas são revistas extremamente confiáveis. Então, a questão de chegar ao DOI vai ser uma questão de tempo, que é esse número de identificação do artigo. Então, a gente precisa ter cuidado para não ficar, só vai valer eu publicar em uma revista que tem o DOI? Não, não é isso. Você tem que publicar em uma revista que é boa, uma revista confiável, uma revista que está em ascensão. Como, por exemplo, nós temos revistas no Brasil, boas revistas, que só tem o ISSN, porque, infelizmente, ainda não tem o DOI, é uma revista que não cobra taxa de publicação para você publicar. Então, consequentemente, como você não paga uma taxa, às vezes também não vai ter esse DOI, que é esse número de identificação, mas isso não invalida a qualidade da revista. Então, tenha muito cuidado, muita atenção com esses detalhes. E o que é a revista predatória? Que aí a gente precisa ter cuidado na nossa construção de currículo, na nossa formação. É aquela revista que só está querendo captar o seu dinheiro. Então, cuidado, cuidado.
Tem revistas muito boas que se paga para publicar sim e que são confiáveis em relação à ciência, e tem revistas que querem somente sugar o seu dinheiro. Então, aquelas revistas que te mandam um convite e que, ó, tá vendo sinal de alerta aí passando, que te mandam um convite, que você olha assim, nossa, o meu artigo já está aprovado, você já desconfia do que está por vir. Então, a gente precisa ter essa criticidade. Mas, Ana, então, eu tenho um currículo estruturado, eu tenho os meus artigos aí publicados, agora eu preciso ir para a seleção. E o que eu vou fazer? Abrir o edital. Você vai ler com muita atenção e detalhamento cada item do edital. Porque, gente, de um edital para outro existe variação. Não é da mesma forma, não é do mesmo jeito. A gente está num momento atípico, que é a pandemia. Então, as seleções mudaram um pouco os seus padrões de ocorrência, de como acontece. Então, a gente precisa lidar com isso. Então, a primeira dica é: você precisa estar conectado com o edital passado. Por que eu preciso estar conectado com o edital passado? Para eu poder ver minimamente o que eles vão pedir e começar a me antecipar. Eu vou pegar o barema do currículo do edital passado, eu estou vendo aqui que pontua artigo. Então, deixa eu acelerar aqui para escrever um artigo científico, para poder trabalhar cientificamente aquela informação, aquele dado, para eu conseguir avançar. Então, é importante você ter essa conexão com o que você quer. O segundo ponto que a gente precisa pensar em seleções de mestrado, em seleções de doutorado, é como eu vou escrever o meu projeto. Às vezes eu vou ter um projeto enorme com uma série de informações e que são informações extremamente importantes, mas que essas informações não são as informações que se pedem. Hoje, por exemplo, vou dar só um exemplo prático para vocês. Hoje, por exemplo, os pesquisadores solicitam recursos de pesquisa no CNPq, certo? Que é o nosso Conselho aí Nacional de Pesquisa, tá? Do Brasil. E aí, hoje, se você entra lá na plataforma do CNPq, ele não pede nenhum documento em anexo. Ele coloca lá na plataforma os espaços para você encaixar as informações do projeto de pesquisa. Então, fique primeiro atento nesse processo de seleção em relação a que ponto, como que você vai estruturar o seu projeto com o que é pedido. Então, existe uma estrutura mínima de projeto? Existe, mas essa estrutura pode ser adaptada conforme cada edital. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos do DPA1, deixa eu dar uma olhadinha no seu edital. O que você quer, qual é a linha de pesquisa que você quer trabalhar, qual é a linha de pesquisa que você quer atuar, por quê? É importante essa leitura e essa conexão para a gente conseguir desenhar esse caminho. Então, lá no DPA1, as pessoas que estão lá, elas conseguem fazer o quê? Entender essa jornada e conseguem pensar, eu vou direcionar aqui tudo que eu quero para esse caminho científico, para essa construção científica. Então, é esse o ponto que você precisa, de classificar e entender o que é que aquele projeto, que aquele edital de mestrado, que aquele programa pede e estruturar tudo da forma que é realmente necessária e exigida. Então, qual é essa estrutura mínima que a gente segue aí quando eu estou pensando nas seleções? Eu tenho que ter minimamente uma introdução. E às vezes essa introdução vem com o nome referencial teórico. Por que ela vem com esse nome referencial teórico se é uma introdução? Porque eu estou pensando em tornar a minha sustentação teórica clara para a banca. Então você precisa ter uma introdução talvez um pouquinho mais estendida. Uma introdução de 1 a 2 páginas, se tiver um limite de páginas. Se o edital não põe um limite de páginas, aí você pode escrever um projeto realmente completo, à vontade. Hoje tem alguns programas, como na UFRJ, que não exige ali o número de páginas. Então, você vai lá e você vai escrever à vontade. Agora, se fala assim, você tem 10 páginas,
tente trabalhar no máximo 2 páginas aí da introdução referencial teórico para estruturar o seu projeto de pesquisa. Bem, com isso, com esse universo que você tem aí desenhado, que você tem aí qualificado do seu referencial teórico, você tem que ir para o método. Gente, não é metodologia científica. Eu vejo muitas pessoas por aí, inclusive aqui nas redes sociais, a gente vai se falar, não, tem que aprender sobre metodologia científica. Metodologia científica é a disciplina que a gente vai cursar para aprender sobre um método científico. Então, você já tem um diferencial quando você coloca no título do seu projeto método. Parece uma coisa boba, mas não é. Sabe por quê? A pessoa vai dizer assim, ela sabe o que é um método. Então, eu já começo a olhar de outra forma o que está sendo dito. Porque o método é o caminho, é o planejamento. Então, você precisa ter um método do projeto estruturadinho. Ele precisa estar muito bem descrito e claro. Então, a riqueza de detalhamento para o método é importante. Ana, meu método é muito grande. Eu posso diminuir a minha introdução para poder colocar mais informações no método? Sim, é melhor que seja assim. Que o seu método tenha riqueza de detalhes. Por que isso? E você faça uma introdução, um referencial teórico mais resumido no seu projeto de pesquisa. Porque um método é onde nós podemos avaliar a qualidade do seu trabalho. Então quer dizer que se eu estiver aqui escrevendo cientificamente alguma informação, onde é que as pessoas vão avaliar se essa informação é suficientemente boa? No método. Então, hoje, o nosso foco é pensar que o método começa a fazer com que a gente entenda de maneira mais clara o que você quer dizer. Porque o método é o caminho que responde ao objetivo. Sabe aquela história do GPS, que você está num lugar novo e você precisa chegar no seu destino? É isso. Então, se você está num lugar novo, que é um projeto de pesquisa e precisa chegar no destino, que é ter o resultado do objetivo, você precisa ter clareza do método. Então, se você está aí pensando nessa estruturação, você tem que trabalhar, anote aí esses elementos. Primeiro ponto é definir o tipo de estudo, ou delineamento, ou tipo de pesquisa. Por quê? Porque o delineamento é o que garante aspectos para a gente estruturar esse método de uma forma mais clara e objetiva. E por onde eu defino o meu tipo de pesquisa, o meu tipo de estudo? Eu vou definir a partir do objetivo. Então, vamos pensar aqui basicamente 3 tipos de objetivos que a gente pode ter, tá? Tem um objetivo que eu quero entender um panorama. Eu quero entender uma realidade. Olha como que verbo eu já começo a falar. Eu quero entender, eu quero compreender esse universo. Se eu quero compreender do ponto de vista mais subjetivo, mais próximo daquele indivíduo, entendendo o que ele quer, eu vou estar trabalhando aí com uma pesquisa qualitativa. Agora, se eu quero observar, estimar, quantificar, eu já vou começar a pensar em uma pesquisa quantitativa. E essa pesquisa quantitativa pode ser ramificada entre a relação de 2 ideias. Eu quero quantificar uma relação entre 2 eventos. Então eu quero saber se o fato de ter chuva todos os dias diminui o tempo seco. Estou pegando aqui uma relação que pode parecer, inclusive, bem óbvia. Por quê? Quer dizer que se chover todos os dias, eu vou ter uma umidade relativa do ar mais elevada. Então, se eu conecto 2 ideias, eu estou querendo fazer a relação entre 2 ideias, eu estou estabelecendo um tipo de pesquisa. Agora, se eu quero somente estimar a frequência de chuvas, quantas vezes chove aqui por dia, quantificar,
eu só quero estimar ali uma frequência. Então, esse é um outro tipo de estudo, tá? Então, você já tem aí esse domínio desse universo dos tipos de estudo e você vai desenhar o quê? O tipo de pesquisa no método, critérios de elegibilidade. Sabe aquela história de quando você vai numa loja e vai escolher uma roupa? Ah, essa aqui eu quero. Não, essa aqui eu não quero não. Ah, essa aqui eu não gostei da cor. Essa aqui não atende ao que eu preciso nesse momento. Então, se você vai para uma festa de gala, certo? Ou seja, uma formatura. Se você vai para uma formatura, você não vai com uma roupa inadequada. Você não vai de sandália, shortinho e biquíni. Você vai com uma roupa apropriada para uma formatura. Então, os critérios de elegibilidade é como se fosse a escolha dessa roupa. Você vai definir o que entra e vai definir o que sai. Você vai definir o que você vai vestir e o que você não vai vestir. Então, critérios de elegibilidade vai fazer com que você defina o seu look, a sua roupa ali para você conseguir atingir o objetivo final. Qual é o objetivo final? É eu chegar lá na formatura com a roupa adequada, no espaço adequado, para prestigiar o meu amigo que está concluindo aí o seu curso. Agora, se eu chego lá de biquíni, eu vou chamar muita atenção, que não é o objetivo de estar assim numa formatura. Então, a gente precisa pensar nisso, que o critério de elegibilidade no projeto vai ser delimitado para aquilo que eu quero que seja inserido, para aquilo que eu quero que seja incluído na minha pesquisa. Se não vai responder o meu objetivo, eu devo excluir e não devo colocar. Então, esse é um outro elemento que nós precisamos trabalhar durante a nossa construção. Bem, além disso, gente, de critérios de elegibilidade, a gente precisa avançar para fonte e coleta de dados. Então, no projeto de pesquisa, para sua seleção de mestrado, para sua seleção de doutorado, você precisa ter isso claro, detalhar com riqueza. Não é você simplesmente dizer, eu vou coletar o dado do prontuário. Não, você precisa especificar melhor isso. O prontuário, aonde? Quando? Então, você vai detalhar esse processo e ainda vai complementar com o tipo de informação que você vai coletar. O tipo de informação a gente chama de variável. Ah, Ana, então quer dizer que se eu vou coletar os dados, se eu vou coletar as minhas informações, eu preciso limitar, saber o que eu vou coletar? Sim, porque você não pode ir lá no questionário simplesmente coletar a informação ampla. Aí eu vou copiar tudo aqui e colar. Não, você precisa focar, ter perguntas, uma série de perguntas, que você vai obter uma série de respostas naquele formulário, naquele prontuário, naquela entrevista, e isso a gente chama de variáveis. Por isso que é importante que você tenha clareza dessa fonte dos dados. Então, a fonte da informação é importante. Você, quando quer saber uma notícia, qual é a fonte da sua informação? É o jornal. Então, o primeiro ponto é, peraí, deixa eu olhar aqui no jornal que teoricamente, é uma fonte confiável para notícias, as últimas notícias do dia. Então, quando a gente trabalha com evidência científica, a gente precisa trabalhar com a fonte adequada da informação. Onde é que eu acho essa informação da melhor forma possível? Onde é que eu vou identificar isso? Então, sabe aquela historinha da lupa do Sherlock Holmes em que você vai lá investigar? É isso. Você vai olhar com uma visão ampliada o que isso expressa. Então, é na fonte coleta de dados que você precisa ter isso muito claro da sua estruturação. Então, delimite se vai ser uma entrevista, se vai ser prontuário, se vai ser algum documento, você precisa desenhar isso, tá? Se vai ser exames, se vai ser avaliações, o que você vai fazer para conseguir estabelecer esse diagnóstico, essa situação do seu participante da pesquisa e conseguir ter clareza dessas etapas. Bem, definindo fonte, coleta de dados e variáveis, e as variáveis você também precisa dizer como vai apresentar. Então, é como você fosse informar assim as variáveis. Olha, você quer ir
de carro, você quer ir a pé ou você quer ir de bicicleta? Escolha uma opção. Então, a variável é isso. Eu estou te fazendo uma pergunta. Como você quer ir hoje para a universidade? De carro, de ônibus, de bicicleta, a pé? Ah, eu quero ir a pé. Pronto, você escolheu uma opção. Então, isso é um tipo de variável. Ah, não, Ana, hoje eu não sei, eu vou decidir. Da forma que houver. Então, eu estou deixando o quê? Uma informação aberta. Ah, se é da forma que houver, é o que aparecer primeiro. Seu carro, seu ônibus, sua bicicleta, se é a pé. Então, essa definição é o pesquisador que vai fazer conforme o objetivo, conforme a sua pergunta, conforme essa caracterização. Então, se você tem isso de maneira clara para você, a descrição vai ser importante. E, gente, é descrever variáveis, categorias. Então, como é que você hoje vai para a universidade? Ah, eu vou a pé, de ônibus, de carro ou de bicicleta? Cada opção dessa é uma categoria. Se a variável não for categórica, descrever como você vai fazer isso, tá? Por quê? No projeto, a gente vai avançar para um outro passo, que é o passo extremamente importante, que é o passo da análise de dados. Ana, eu preciso saber a análise estatística para eu conseguir colocar lá no meu projeto de pesquisa, assim, na profundidade? Não, gente. Você não precisa. O que você precisa colocar lá é uma descrição conectada ao seu tipo de estudo. Então, se é uma pesquisa qualitativa, como é que basicamente se faz uma análise de pesquisa qualitativa? Então, isso precisa ser estruturado e aprofundado. Se é uma pesquisa quantitativa, qual é o tipo de estudo e como que eu faço essa análise? Então, isso também precisa estar estruturado. Então, já vou deixar aqui uma super dica para você, que você já vai deixar aí anotado. Se a pesquisa for quantitativa, você já sabe que vai ter que ter minimamente percentual, que você vai ter que criar tabelas e que você vai ter que ali estimar medidas de frequência. O que são medidas de frequência? O percentual, uma média, tá? São medidas de frequência ali, de algum modo que expresse de frequência e de tendência central, tá? Que a média é a medida de tendência central. Então, você vai ter que expressar isso daí. Uma frequência, uma média. Se seu estudo é quantitativo, então, teórico, para poder fazer essa análise, seja uma análise do discurso, tá? Ou seja, tudo que você precisar do ponto de vista científico, do ponto de vista prático, você vai ter que trabalhar com essa informação. Então, é importante que isso esteja claro para você. O que a análise de dados quer dizer? Quer dizer o caminho que vai expressar os meus resultados. Então, se você está aí tentando a seleção do mestrado, do doutorado, você precisa ter isso nítido. E também falar de aspectos éticos. Nesse caso dos aspectos éticos, você vai ter que expressar de algum modo aí o que? Se esse projeto ele já foi submetido num comitê de ética ou se ele já foi aprovado. Então, você precisa deixar isso registrado. Eu ainda vou submeter, ou já foi submetido, ou já foi aprovado. Então, você precisa colocar. Se ele foi aprovado, tem um número que a gente chama de CAI, que é o número de identificação desse projeto aprovado, que você pode colocar. A gente recebe esse CAI quando a gente submete o artigo. O projeto. Então, recebe o CAI, já coloca no seu projeto para seleção de mestrado, porque isso já pontua positivamente. Já é um passo à frente que você vai ter. Vou deixar gravado sim, certo? Daqui a pouco entra no ar aí, tá? Bem, agora, gente, pensando em cronograma e orçamento, que são dois aspectos importantes do projeto para a gente conseguir fechar esse projeto. No cronograma, você vai planejar para 2 anos, tá? 2 anos, se você estiver conduzindo, realizando um mestrado, ali as etapas de execução da sua pesquisa e conclusão do mestrado. O cronograma é da pesquisa e que envolve a conclusão do seu mestrado. Não deixe de dizer ali dentro desse prazo o quando que você vai defender, porque é importante.
Então, você vai ter esse cronograma e, além desse cronograma, você também vai ter o orçamento. Quanto que você vai gastar com essa pesquisa? Quanto que você vai investir nessa pesquisa? Então, é importante que a gente tenha isso claro. Por quê? Quando a gente não tem essa informação muito clara, essa informação muito nítida para aquilo que a gente precisa, a gente acaba não deixando claro como que essa pesquisa vai ser financiada. Se ela tiver um financiamento de uma agência de financiamento, como o CNPq, por exemplo, excelente, vai ser sensacional e está ótimo. Agora, se não tiver esse financiamento, o que vai acontecer? Você vai ter que dizer que o custo parte de você. Então, você precisa detalhar o orçamento. Computador, vai gastar com papel, com toner, com caneta. Descreva esse orçamento no seu projeto. E você deve pensar quais são os resultados esperados. Qual é a minha expectativa? O que eu quero atingir com essa pesquisa? E aí é um campo também importante que você precisa colocar. Quais são os resultados esperados a partir disso? Porque aí você vai criar a expectativa da banca sobre o que o seu projeto de pesquisa vai se transformar. Como que essa pesquisa de fato vai gerar uma mudança? Então, nesses resultados esperados, a gente fala um pouquinho da aplicabilidade, a gente fala um pouquinho de como isso pode transformar uma realidade. Então, tudo isso precisa estar muito claro quando nós queremos ter aí, passar por uma seleção de mestrado, passar por uma seleção de doutorado de uma maneira mais tranquila, quando a gente precisa escrever um projeto para o TCC, para que essa nossa jornada seja muito mais leve. Gente, esse foi o episódio de hoje do Artigo em Foco. Sexta-feira nós temos bastidores do artigo científico. Vejo vocês por lá. Eu quero dizer que quem ainda não se inscreveu na Semana do Artigo Científico, vai lá no link que está na bio, se inscreve, gente. Esteja lá participando, ativo, envolvido, porque essa semana vai estar sensacional, super temática. Quando você chegar na página, você já vai ver que vai ser uma semana super temática para você destravar de vez a redação do seu artigo, para você avançar, para você ter independência científica. Então, vejo vocês na próxima. Até já!